Eu penso que a educação não transforma o mundo, ela transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então, a gente falar de educação é algo que me emociona. Eu falo assim que sempre quando as coisas ficam difíceis, eu volto lá atrás na minha vida, aonde eu escolhi ser professora. Quando eu escolhi estar no Instituto Federal, o que eu pensei quando eu escolhi, né? Quais foram os meus objetivos? Isso me traz para um lugar muito bonito, assim. Porque realmente eu sonhei muito ao longo da minha vida. Eu conquistei muitas coisas e tudo que eu conquistei pela educação. Eu sempre estudei muito e tudo que eu tenho é advindo da educação. Então, assim, eu me emociono muito para falar, porque eu nunca achei na minha vida que a gente pudesse conquistar nada que não fosse a partir da educação. Então, eu acho que a gente tem esse legado de trazer para essa juventude de hoje, né, a importância da educação. Se existe algo que ninguém vai tirar de você, é o seu conhecimento, né? E o conhecimento não faz a gente ser melhor do que ninguém, mas faz a gente ser diferente, né? Você tem um diferencial. Muito bem, estamos aqui com a minha querida professora Cristiane. Muito obrigado pela presença. Eu que E agradeço o aí, tudo bem? convite, tudo bem? Olha, para quem não te conhece ainda, já vamos falar um pouquinho de química, não é isso? Sim. Já vamos falar um pouquinho de química. Mas para quem não te conhece ainda, por favor, pode olhar para a câmera aqui e se apresentar, por favor. Tá. Oi, gente, tudo bem? Um prazer estar aqui no podcast, no Shift. Eu assisti já alguns episódios, acho muito legal. Então é um prazer realmente estar aqui. Bom, eu sou a Cristiane Regina Vinck Hortelã, sou mãe do Caio, esposa do Carlos, sou professora no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campos Dourados, na área de Química. E atualmente eu estou na direção de ensino, pesquisa e extensão do Campos Dourados também. Cris, fala para mim. Antes eu queria deixar um Feliz Dia das Mulheres e dar Obrigada. parabenizar você também, todas as mulheres que nos acompanham por esse dia, né? Obrigada. Estamos lançando aqui no Dia das Mulheres esse Olha aí. episódio. Então, episódio especial, mais que especial, Mais né? que especial, exatamente. Cris, você já jogou vôlei? Conta um pouquinho de Já vôlei, vôlei. porque eu tô aqui assim, a Cris jogou vôlei, já entrou com a bandeira do Instituto Federal de atleta, né, no GIF, se eu não me engano, que é os Jogos do Instituto Federal. Já. De onde que surgiu essa... Quando eu estudava ensino fundamental lá no Colégio Viegas, Floriano Viegas Machado, nós tínhamos os treinos, né, de vôlei, igual a gente tem no IF hoje, entendi. né? E aí eu participava do time da escola. Sim. E naquela época existia um campeonato, não sei se existe hoje igual, mas uma escola jogava contra outra. Uhum. Então eram jogos do município, que aconteciam no ginásio de esporte. Então, por exemplo, o Viegas jogava contra o Presidente Vargas, contra o Menodora, e eu fazia parte desse time. Aí depois, mais pra frente, no ensino médio eu fui estudar lá no Presidente Vargas, fiz parte do time do Vargas também. Uma época eu joguei pelo SESI, treinei no SESI, joguei pelo SESI. Aí eu lembro que tinha os jogos industriais, que aí eram os municípios, né? Foi uma época muito, muito legal, assim. E eu jogo até hoje, né? Sério? Hoje mais de forma de brincadeira, assim, aos finais de semana. A gente reúne uma galera e joga. E é algo que eu gosto muito, assim. Gostaria, inclusive, de voltar a ter tempo, assim, para me dedicar mesmo. Naquela época tinha o Colégio Objetivo, que era muito forte nessa parte esportiva também, Imaculada. Então, assim, era uma vitória muito grande a gente conseguir ganhar dessas escolas, né? Que legal. E você nasceu em Dourados mesmo? Eu nasci em Dourados, dia 4 de novembro de 83. Vou entregar. Ó, entregou a idade. Os meus 40 a mais. E você começou sua trajetória de estudo aqui mesmo em Dourados, fez ensino fundamental, ensino médio. E por que escolheu a licenciatura em Química? De onde que surgiu isso? Então. Teve algum professor que te influenciou, né? Ou não? Ou você Na verdade, uma longa história, mas eu resumi. Então vai, não, pode contar, aqui a gente tem tempo. Eu nasci aqui em Dourados mesmo e sempre estudei escola estadual, né? Primeiro ensino fundamental no Viegas e depois no Presidente Vargas ali o ensino médio. Certo. E quando eu estudei o ensino médio, lá no terceiro ano, eu já trabalhava e eu tinha muita vontade de fazer medicina, esse era meu foco na época. Queria, né, ser médica. Ainda tenho esse sonho guardado aqui em algum lugar. E
E aí, quando terminou o terceiro ano de ensino médio, eu falei, bom, para eu passar em medicina, prestei o vestibular, não passei, falei, preciso fazer um cursinho. E aí eu fui fazer um cursinho no Imaculada Conceição, era um cursinho noturno, Certo. então eu trabalhava o dia inteiro e o salário que eu ganhava ali, vendia assinatura de jornal Folha do Povo na época. Acho que Olha, hoje não existe mais. acho que não. É. E o dinheiro que eu ganhava ali trabalhando o mês inteiro só dava para pagar o cursinho. E isso foi o primeiro ano, aí prestei novamente medicina, não passei. E aí fiz novamente um outro ano. E aí, quando chegou lá na época de prestar o vestibular, eu não sei se era o medo realmente de ter uma resposta negativa, ou se era ter que novamente trabalhar mais um ano inteiro para só pagar o cursinho. E aí eu pensei assim, eu vou prestar alguma área que seja próxima e que dê depois para eu compensar as disciplinas de alguma forma. E aí eu prestei na UFMS na época, né, que era aqui em Dourados, biologia, e na UEMS eu prestei química. E aí eu passei nas duas faculdades. E aí eu iniciei. Aí eu fazia biologia integral, manhã e tarde, e fazia química no período noturno. Sério? É. E na verdade não fui para a área da química nem para a área da biologia pensando em ser professora. Entendi. Isso não passava pela minha Certo. cabeça na época. Mas eu pensei que fosse algo que me ajudaria para frente. Quando na época eu me lembro de pensar assim, se sair essa pressão da aprovação, quem sabe fica mais fácil para eu conseguir passar. E também, se eu já tiver feito um pouco de biologia e de química, eu vou conseguir usar isso de alguma forma. Então, não estou perdendo tempo, assim, né? E aí foi o que eu fiz. Só que aí, depois que eu comecei a fazer as duas faculdades, eu nunca mais fiz outro vestibular. Foi indo. Fiquei. E aí, eu fiz biologia... Acho que eu iniciei até o segundo ano da biologia. E aí, vi que não era para mim mesmo. Porque gostei muito da área da química, assim. Sempre gostei das exatas. Então, eu falo que eu me encontrei nos cálculos, mas também na parte laboratorial, porque aí eu comecei a fazer iniciação científica, comecei a conhecer um pouco mais esse mundo. E aí eu fiquei só na química e finalizei a química ali dentro dos 4 anos. E depois disso, esqueci a medicina. A medicina, a medicina ficou guardada aí. Ficou guardada. Que legal. E você depois foi para o mestrado, como já pensando em sala de aula? Então, Começou a dar aula, porque foram surgindo as oportunidades. É isso mesmo. Eu falo que eu não era professora, eu me tornei, assim, né? Dentro da minha família, nós não temos professores, né? Hoje eu tenho minha irmã também que é, mas na época não. A minha mãe tinha o sonho de ser, mas assim, eu nunca pensei em ser professora, né? Nunca achei, na verdade, que eu tivesse esse dom. E aí, durante a licenciatura, que eu fiz química licenciatura, nós temos as disciplinas de didática, estrutura, né? E os professores falavam para mim, nossa, você tem jeito para ser professor, olha, você tem jeito de professor, olha a sua letra, seu quadro, a forma como você explica, como você se comunica. Aí eu falava, gente, esse povo tá doido, né? E eu pensava muito na indústria, né? Eu queria ir para a indústria. Esse era o meu foco, assim. E aí, Marlon, nessa época, ali em 2007, mais ou menos, a minha turma foi uma das primeiras a se formar na UEMS. Não foi a primeira, eu não lembro se foi a segunda ou se foi a terceira. E aí, as aulas de química, elas eram dadas normalmente por biólogos. Então, logo que o curso abriu, que começou a formar os primeiros ali estudantes, o mercado ele já foi absorvendo. Então, na minha época, nós iniciamos em 40 e terminamos o curso em 6. Então, os 6 que se formaram ali comigo, na minha turma, já estavam empregados antes da gente colar grau. Porque existia a necessidade da indústria. Então, naquela época, tinha se instalado aqui na região as indústrias de cana-de-açúcar, né? Sim. E também tinha a necessidade das escolas, que não tinham essa mão de obra, né? O professor formado na disciplina de química. E aí, a gente saiu ali da faculdade já empregado, né? Todo mundo tentou a indústria, né? Na época. Os meninos foram... Olha só que engraçado. Os meninos foram contratados e nenhuma menina foi contratada. E na minha turma, nós éramos 3 meninos e 3 meninas, né? Que se formaram. As 3 meninas não foram escolhidas pela empresa para trabalhar e os 3 meninos foram. Um deles, ou 2, não me lembro, trabalharam por um tempo até. E a justificativa na época era que a gente não conseguia
fazer serviço pesado, carregar peso e tudo mais. Sim. E aí, o que nos restou naquele momento Sala foi de ir para a aula. sala de aula, E assim, com muito medo, né? Porque não tinha experiência realmente. E aí, as portas foram se abrindo. Inicialmente, eu terminei a faculdade, fui convidada para dar aula na UEMS, de uma disciplina de didática e estrutura, essa mesmo. E de estágio supervisionado também. Aí, logo, eu entrei no estado, comecei a dar aula em escolas estaduais. Na sequência, fui contratada pelo Imaculada, a escola onde eu fiz cursinho. E depois eu Olha, trabalhei lá por muitos anos, que assim. legal, né? Essa volta deve ser Foi interessante, muito né? legal. E aí eu me lembro, assim, que eu tinha um professor, professor Melim, de biologia, que ele era muito uma referência para mim, assim, na época, porque eu tive aula com ele no cursinho e a aula dele sempre era aquela aula show, aquele quadro perfeito, parecia, assim, uma pintura. Eu nunca vi nenhum professor com um quadro perfeito daquele jeito. E o jeito que ele explicava, você tinha até medo de fechar o olho e perder alguma coisa, sabe, assim? Então, eu sempre tive ele muito como referência, assim. E aí, quando eu iniciei meu trabalho no Imaculada, que eu estava na sala dos professores, sentada com aquele cara que para mim era uma referência, foi algo muito legal. Nossa, que E bacana. aí, eu lembro de um dia falar, professor, você lembra de mim? Aí ele falou assim, eu lembro de você. Aí ele falou, não sei exatamente de onde, como. Aí a gente foi conversando e assim, depois a gente começou a trabalhar junto no cursinho também para medicina ali do Imaculada. E aí a gente virou super colegas e ele falava para todo mundo, olha, ela foi minha aluna e olha onde ela tá e tal. E ele sempre foi uma referência, assim. Então, a vida me levou para a docência. Não foi algo que eu já tinha isso na minha mente. E aí, quando eu terminei a faculdade, casei e pensei o que eu quero fazer. E aí, eu tracei um plano, Marlon. Falei, bom, já que eu estou na sala de aula, foi algo que eu me descobri realmente assim. Falei, eu gosto de fazer isso. As pessoas me davam feedbacks positivos, assim, né? De que eu era boa naquilo ali. E aí eu falei, eu quero continuar, mas eu quero mais. Eu quero ser professora universitária. Então, o que eu tenho que fazer para eu chegar lá? E aí era esse caminho, né? Mestrado, doutorado. Aí em 2011, comecei o mestrado na UFGD, fiz em Ciência e Tecnologia Ambiental. Aí terminei em 2013, já prestei a prova do doutorado também. Aí entrei no doutorado na UFMS, em Campo Grande, aí na área de Química e com ênfase em Química Orgânica, né? Que é a área ao qual eu sou doutora e é a área que eu mais gosto, assim, dentro da química mesmo. E aí foi isso. E aí, quando eu estava lá no doutorado, que eu comecei a pensar em Instituto Federal. Comecei a conhecer, na verdade, porque aí o Instituto começou aqui em 2013, 2014, lá no campus Nova Andradina, né? Aí começou a se tornar mais conhecido, eu fui estudando para ver de que forma que era a estrutura organizacional dele. E aí eu fui me identificando mais com o Instituto do que com a universidade. E aí eu falei, olha, é aqui que eu quero estar. Porque o Instituto ele tem essa facilidade de você basicamente ter o mesmo salário do que a universidade, mas você trabalha com outro público, né? É, Então aí o público que se identifica mais com adolescentes, né? Com jovens ali, vai para um lado, né? sim. O pessoal Eu da... acho que também foi assim, a universidade, ela foca muito na pesquisa, né? Na Sim, extensão. sim, sim. Então, muito pouco o seu trabalho é em sala de aula. A carga horária é sempre muito reduzida em relação ao quanto você faz de pesquisa e o quanto você faz de extensão, né? Entendi. E a pesquisa e a extensão são coisas que demandam muito tempo, muita dedicação, assim. Então, você tem que abrir mão de muita coisa para você ser uma pesquisadora renomada, publicar artigos. Até porque a carreira dentro da universidade cobra isso de você, né? Então, você tem que publicar, você tem que orientar. E isso em um volume muito grande. Então, acaba que você divide muito a sala de aula com essa exigência, né? No instituto, meu olhar sempre foi assim: você precisa fazer a pesquisa, você precisa fazer a extensão, porém o ensino é o carro-chefe. Então você consegue conciliar melhor isso. Então eu que gostava da sala de aula, que gostava de ser professora, né? Eu falei, eu acho que eu vou me encontrar mais aqui, porque eu posso fazer a pesquisa, eu posso fazer a extensão, mas eu também consigo dedicar o meu maior tempo à sala de aula, que é o que eu gostava de fazer.
E aí, para mim, que gostaria de ter filhos, né, que estava casada, né, que queria tentar, de alguma forma, dar conta de todo esse contexto, né, levar o meu profissional da forma como eu sempre pensei, né, e também não deixar de lado a minha vida pessoal, eu achei que o Instituto casaria melhor com os meus objetivos nesse sentido. E olha, não me arrependo nem um minuto, foi a melhor coisa que eu fiz, assim. E aí, depois que você entra, né, que você vai conhecendo um pouco mais de como é o trabalho no Instituto, o que ele faz de mudança na vida das pessoas, o tanto que ele contribui, né, para que as pessoas possam chegar a algum lugar e realizar os seus sonhos. Você fala, cara, eu trabalho nesse lugar. É muito legal. A gente conversa muito aqui e a gente percebe que ali você está formando um ser humano mesmo, né? Trabalhando numa formação cidadã, não é só slogan e frase bonita ali, né? Você está trabalhando, está ajudando É uma formação completa, né? A consolidar mesmo um bom ser humano no final, Sim. né? Então, acho que isso é mais satisfatório, porque na universidade ali já está em diferente, outro, é diferente, né? Diferente. O público, ele está focado em outro lugar, né? Apesar do Instituto ser uma escola técnica, né? Profissionalizante, né? Que tem essa vertente profissional, ele forma profissionais, mas você está lidando com adolescentes, né? Diferente da universidade, que você já lida com um público mais adulto. E o Instituto, ele vem com isso, né? Ele vem propiciando ao estudante o conhecimento do conteúdo, mas ele vem trazendo esse papel social, esse papel de cidadão, essas experiências e oportunidades que são incríveis. Por exemplo, do aluno participar de uma iniciação científica, de uma Olimpíada científica, de jogos escolares, né? Então, de visitas técnicas. Então, tudo isso para uma adolescente que está em formação faz toda a diferença. O Cris, então você falando do olhar diferenciado para ir para o Instituto, né? Mas como que foi essa sua preparação para o cargo docente, né? Que você era técnica... Sim. Primeiro conta essa história. Você era técnica da universidade. Como é que foi para assumir esse concurso e depois para a gente voltar lá no Instituto? Tá. Então, na época que eu terminei o mestrado, eu fiz o mestrado trabalhando. Certo. E eu dava muitas aulas, né? Aulas semanais. Então, assim, foi bem difícil o processo. E aí, quando eu resolvi fazer o doutorado, eu falei, eu vou fazer um doutorado, mas eu não quero fazer mais um doutorado trabalhando. Quero me dedicar. E aí, Marlon, eu saí de todos os empregos que eu tinha na época, que eram vários, e fui para Campo Grande para fazer só o doutorado, me dedicar a isso, né? Então, eu ficava lá de segunda a sexta e retornava no final de semana. Logo que eu fui pro doutorado, teve um concurso do Estado. E aí, era o sonho de todo mundo ser concursado, né? E aí eu falei, e agora? Vou prestar? Não vou prestar? Prestei. Só que como eu estava fazendo doutorado lá, eu falei, vou fazer para Campo Grande, porque do tempo que eu estiver fazendo o doutorado, eu trabalho lá, depois eu peço uma remoção para cá. Sim. Prestei para lá, passei, fui chamado. E aí comecei a dar aula numa escola estadual lá em Campo Grande, no período noturno, porque daí durante o dia eu fazia o doutorado. E aí eu me vi, uns 15 dias depois que eu tinha tomado posse, eu olhei para aquilo ali e eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, eu deixei tudo em Dourados, a minha vida, o meu trabalho, né? O Imaculado, que eu trabalhava na época, as escolas estaduais que eu gostava tanto, para só fazer um doutorado, não, isso tá errado. Falei, não, exonerei desse concurso de professora. E aí, todo mundo me chamou de louca na época, né? E foquei só no doutorado. E aí, como eu tinha dado aula no cursinho de medicina e terceiro ano de escola particular e tudo mais, então você é muito exigida, porque lá o foco é muito vestibular, né? Sim. Então, eu estudava muito, sempre estudei muito. Então, assim, eu estava muito preparada, eu acho que para passar em um concurso. E eu comecei a prestar. E aí surgiu esse aqui em Dourados de técnica de laboratório da UFGD, mas junto com esse eu fui fazendo outros. Fiz o IFAM lá em Manaus, aí fiz a prova escrita, fui para a prova didática, nós fizemos concurso em Belém. E você ficou dando esse tiro aí? Fui indo assim. E aí prestei esse aqui, passei para técnica de laboratório e na mesma época, mais ou menos, teve o do Instituto aqui de Mato Grosso do Sul. E eu fiz também. E aí eu fiquei em quinto lugar, em colocação aqui. E aí eu fui chamada na UFGD para técnica de laboratório, assumi.
E aí, logo que Tava concluindo o mestrado, tava concluindo o doutorado estava no ali. doutorado, aí eu assumi, consegui organizar a minha vida. Na sequência, eu descobri que eu estava grávida do Caio. Olha, bacana. E aí misturou tudo, né? Doutorado, Sim. gestação e aí o concurso aqui. E aí, assim, na época eu fiquei desesperada, porque química, você mexe com um monte de compostos tóxicos, né? Sim. Muitas vezes cancerígenos, não podia continuar. E aí eu tive que dar uma pausa no doutorado nessa época. Aí tive a gestação, trabalhei aqui como técnica nessa época. Aí o Caio nasceu. E aí, quando o Caio tinha 8 meses, eu fui chamada para assumir o concurso do IF. Olha, em Que foi, 2017, por ali. foi em 2016, dia 13 de dezembro de 2016. Recebeu aquele e-mail e tal. Isso mesmo. E aí, só que a minha vaga foi para Naviraí. Ah, Fui chamada para trabalhar em Naviraí. E aí, Marlon, criou-se um vou, bug não na minha vou. cabeça, né? A gente tá falando de mulher, né? E é isso, a vida da mulher é isso. Porque, assim, era o meu sonho profissional de ter Sim. entrado no instituto. Ao mesmo tempo, meu filho tinha 8 meses, era um Ah, bebê. Então, eu amamentava ele ainda no peito. E eu estava concursada, não era o concurso, né, que eu almejava futuramente para ser o concurso da minha vida, mas era em Dourados, era dentro da UFGD, tinha toda uma logística, né? E o IF era em Naviraí. Naviraí. E aí eu falei, e agora, o que eu vou fazer? E aí foi aonde veio a maior mudança, assim, que eu já E você tomou, vivi. você foi pra Foi. Naviraí? Foi? Aí nós fomos tomei posse, dia 13 de janeiro de 2017. Fui em Naviraí para conhecer o campus, como que era a cidade e Uhum. tal. Mas fui muito, assim, já tendenciosa a não assumir, porque eu tinha que deixar o Caio. Porque o Carlos, meu esposo, trabalhava, ele tinha assumido a direção da escola Menodora na época, né? Que Ah, também era algo que ele queria muito, assim, profissionalmente falando. é professor também, sua esposa? Também Olha, é professor de química. que bacana. Olha aí. E aí eu falei, e agora o que a gente vai fazer? Aí cheguei lá, na Viraí, o professor Matheus, que era o diretor-geral na época, me recepcionou. E graças a ele, assim, em partes, né, estou no IF, porque ele falou, não, você não vai desistir. Você vem, a gente vai organizar de algum jeito, né? A gente vai dar certo. Ele falou, não, não desiste, não se desespere que vai dar certo. E aí foi isso. Entrei, comecei a trabalhar em Naviraí, aí voltava, né? Fazer aquele... Fazer aquele batidão, as aulas concentradas ali de segunda a quarta. Eu ficava segunda a quarta lá, vinha pra cá. E aí depois tinha o doutorado também pra terminar. Então, uma época eu ia pra Naviraí, dava aula, voltava pra Dourados ia pra Campo Grande voltava. E Nossa, que assim foi, trampo, né? foi o trampo. Foram uns 2 anos, até que eu consegui terminar o doutorado em 2018, final de 2018. Que aí ultrapassou o tempo ali, né, devido à licença maternidade mesmo. Mas aí, 2018, nós estamos em 2026. O que você lembra do seu doutorado? eu lembro muita coisa. Sério? Qual foi o foco da sua pesquisa, assim? Porque são anos de sacrifício, né? São anos de Pra sacrifício. pra gente escrever, pra gente fazer esse trabalho, eu acho É. A minha bacana, assim. tese de doutorado, eu acho ela uma tese muito bonita. No mestrado, eu já trabalhei com compostos que tinham uma vertente para a área de tratamento de câncer, né? Então, estudos relacionados Que legal. a substâncias químicas. Na verdade, a gente fala que são mudanças moleculares, né? Você pega uma molécula e você modifica ela, a estrutura dela, para ver se o impacto que ela tem sobre as células tumorais aumenta ou diminui. Então, no Entendi. mestrado eu já trabalhei nessa linha, um pouco diferente, né? Que aí eu trabalhava com catalisadores, que são substâncias que aceleram a velocidade com que as reações acontecem. E aí, no mestrado, eu tive a oportunidade de ir para Liverpool, lá na Europa, né? Olha, Apresentar que esse legal. trabalho junto com duas amigas num dos maiores congressos do mundo relacionados ao câncer. Nossa, Então, que show. foi muito uma experiência muito bacana, assim, na minha vida. Eu nunca tinha saído, né? Para nenhum lugar, ainda mais internacionalmente falando. E aí foi uma experiência muito legal e eu vim de lá em êxtase com esse mundo todo, assim. E na época lá eu me lembro dos pesquisadores falarem assim, daqui a 50 anos vai se descobrir as curas do câncer, né, e Uhum. tal. E isso estava muito na mente ali naquela época.
E aí eu falei, eu quero continuar nessa vertente de pesquisa. E aí eu fui para Campo Grande, um outro grupo de pesquisa também, mas que trabalhava com essa mesma linha. Então, existem medicamentos que já está posto nas farmácias para vender que tratam o câncer, né? No meu caso era de ovário, né? E aí, só que ele não tem na época não tinha uma efetividade. Então, assim, era câncer de ovário, de próstata, mieloma múltiplo também. Então, ele age, mas ele não tem uma efetividade muito grande. Então, a minha proposta era modificar essa molécula estruturalmente falando, para ver se a ação dela em relação à célula melhoraria. Então, assim, dentro da química, né, a gente fala muito de que o pH influencia muito ali na membrana plasmática para que a medicação entre, né, e saia no tempo certo, para que ela fique ali retida por um tempo. Então, tem todos esses mecanismos biológicos, assim, que a gente precisa pensar quando você pensa numa molécula com atuação farmacológica. E aí, esse grupo de substâncias que eu trabalhei, ele já é conhecido, né, no meio da ciência. Ele já tem essa medicação a ser vendida na farmácia, porém a atuação era baixa. E aí a nossa intenção era mudar a estrutura dela, colocando novos grupos, enxofre, nitrogênio, para ver se, quando a gente testasse ela, né, nas células cancerígenas, elas teriam um resultado melhor. E isso a gente conseguiu. Então, assim, a gente teve doadora, né, de células. Isso que eu ia te perguntar. Tipo, vai na tentativa e erro ali. Isso. Existe assim. Ou já existe uma linha que você fala, nossa, Não, é tentativa e erro. Aí tem cálculos matemáticos Sim, que você faz. Tem o log de P, tem cálculos matemáticos que eles te direcionam para saber se você está no caminho ou não. Entendi. Né? Porque existe uma margem. A medicação ela tem que estar dentro daquela margem, dentro daquele log de P, para ela ser absorvida, ficar no seu organismo por um tempo e ser excretada no tempo certo, né? Senão ela entra e você já excreta, ou ela nem entra, né? E aí isso tem relação com polaridade e tudo mais. E aí, na maioria das vezes, é testado em animais, né? Ratos. Então, faz esse teste, mas nesse caso foi testado também em células que uma doadora doou, células de medula, né? Da medula óssea de uma pessoa que tinha um tipo de câncer, e aí foi testado ali. E aí, o que aconteceu? A medicação, ela não diminuiu o tumor, mas ela propiciou que o processo de replicação celular, ela acontecesse. Então, estatizou. E aí foi nessa época que eu finalizei meu doutorado, né? Com esse resultado. Com esse resultado, nossa, E dentro disso, além da gente criar essas moléculas, foram 32 novas moléculas inéditas, né? Na minha tese. Então, essas 32 moléculas, elas serão testadas. Tem aquelas que dão melhores resultados, que são testadas primeiro, e as outras depois, se for necessário. Mas foram 32 novas moléculas. E aí, além de criar as moléculas, eu criei uma metodologia nova. Porque, assim, às vezes, você demoraria 24 horas, por exemplo, para fazer uma medicação, um quantitativo. Usando o micro-ondas, que não é parecido com o micro-ondas de casa, mas ele é um micro-ondas próprio para isso. Eu reduzia uma reação química que levava 20 horas para acontecer, ou 24 horas para acontecer, para que ela acontecesse em 2 segundos, 10 segundos. Então, além da gente criar essas novas moléculas, né, para serem testadas, a gente ainda buscava uma metodologia que fosse ambientalmente correta, porque aí você diminui o tempo de reação, você diminui a quantidade de reagentes tóxicos que você utiliza, você diminui o descarte, que entra dentro de uma parte da química que a gente chama de química verde, né? Que tem essa pegada também hoje ambiental. Sim. Então, eu trabalhei com isso. Aí, o meu orientador do doutorado na época, ele foi fazer pós-doc em Harvard, com o prêmio Nobel da Química, olha que legal. E aí, de lá, ele não retornou. Não voltou, ficou por lá. Aí, ele prestou concurso lá nos Estados Unidos. E aí, hoje, ele está numa universidade estadual na Dakota do Norte. E ele continua com essa pesquisa. Aí, de lá para cá, já foram feitos vários testes e a pesquisa está evoluindo super bem. Que top. Isso, e uma curiosidade legal, assim, vocês trabalham com a patente aberta do medicamento? Tipo, vou tentar aperfeiçoar esse medicamento aqui. Ele tem que tá livre no mercado para vocês aperfeiçoar ele? Ou, ou precisa da autorização da indústria?
Porque assim, a patente ela existe de várias formas, né? Por exemplo, eu tenho uma patente com um grupo de pesquisa que eu trabalhei nessa época, que a gente pegou uma substância, que é a isoquercetina, que é um anti-inflamatório, antioxidante, e a gente conseguiu extrair ela de uma forma diferente do que já era feito. Então, aí, isso tem uma patente, porque a forma de extração e análise foi diferente, né? Então, assim, depende... do que você quer fazer e o tipo de patente. Então, por exemplo, se essas moléculas elas tiverem uma boa atividade, né? E aí elas forem para ser produzida a medicação, aí existe uma patente de produção, tanto para você chegar na molécula quanto depois para a produção do fármaco, né? Porque aí todo esse histórico que eu falei para você reacional de como eu consegui chegar nessa molécula, neste tempo, com esse rendimento, porque tem isso também, né? Você você vai produzir uma medicação, você tem que produzir ela na maior quantidade possível, porque senão industrialmente isso não é viável, não é viável, né? Então, assim, todo esse processo de reacional, ele gera uma patente. Se foi você que descobriu, se é inédito, isso dá uma patente. Aí ele vai virar um fármaco, aí é uma outra patente. E aí a indústria que vai produzir que fica com essa patente. E você estudando esse tema, você acha que a gente vai chegar na cura do câncer? Ou é muito utópico? Olha, eu acho que sim. Eu acho que sim, mas assim, eu acho que qual que é o problema, leigamente falando, tá? Sim, sim. Que o nosso organismo, ele é muito complexo, né? Então, assim, eu acho que a dificuldade talvez seja você estudar todas as rotas metabólicas que pode acontecer do fármaco a partir do momento que ele entra dentro do seu organismo. Porque aquele fármaco, por exemplo, que você ingeriu, é igual uma medicação de pirona, por exemplo. Vou falar aqui um exemplo simples. Você toma a dipirona para curar dor de cabeça. Quando ela entra no seu organismo, ela cura a sua dor de cabeça, mas se ela tiver algum efeito secundário, a gente não sabe. Então, as contraindicações que precisam ainda ser muito estudadas. E quando se fala de câncer, é um universo muito maior. Porque, às vezes, se você trata o câncer, por exemplo, no fígado, mas aquela medicação que você tomou para o fígado, ela pode desencadear um efeito adverso que também não é bom. Então, eu acho que estudar todas essas vias e essas rotas biológicas mesmo do organismo, para você conseguir falar, não, esse fármaco é seguro, que é o que talvez demore mais, né? Você vê, essa semana mesmo, passou no jornal a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ela descobriu uma substância que não sei se é não vou falar o nome porque eu não vou lembrar, mas que quando injetada nas pessoas que tiveram paralisação total do organismo, ele tem efeito para que a pessoa consiga retornar ao movimento. Então, assim, é um estudo de 25 anos, de um grupo de pesquisa enorme, assim. Então, demora. Sim. Não é algo que é rápido, porque daí você tem todas essas fases, primeiro de criar, depois de testar, né? E aí agora, depois de 25 anos, que a Anvisa deu para eles a liberação de que aquilo ali é uma medicação que pode ser utilizada. E agora eles estão nos testes em vivo, que a gente fala, né? Então, um grupo de 5 pessoas vão receber a medicação e aí ele vai ser acompanhado para ver a evolução. Nossa. É muito legal. Que bacana. Cris, você começou a trabalhar no IF e ali já tinha trabalhado com público jovem, né? Mas você já falou da paixão pelo IF, depois veio para Dourados. E como que surgiu essa ideia de... Acho que a gente pode falar um pouquinho da gestão, que está indo para 2 anos, né? Sim. E como que é sair ali da sala de aula, agora para, gerenciar e cuidar de pessoas e de professores, né? De pares ali, de alunos, resolver problema e tal. Como está sendo essa experiência? Então, a minha experiência com gestão, ela iniciou em Naviraí com a coordenação de extensão e relações institucionais. Então, fiquei na Coeri, né, que a gente fala, ali por 2 anos. E foi um trabalho que eu me identifiquei bastante, assim. Inicialmente, achei que não tinha muita relação comigo, mas com o tempo eu fui entendendo que era algo muito legal. E o que eu percebi? Que estando na gestão, no caso, naquele momento na coordenação, você vai conhecendo o IF de uma forma diferente do que você conhece sendo somente professor. Então, falando assim, administrativamente falando, né, da instituição em que você trabalha,
conhecimento, ele passa a ser diferente. Então, você começa a entender a instituição de uma outra forma. E eu gostei muito desse trabalho administrativo, assim. Antes desse meu caminho acadêmico, né? Eu trabalhei em várias empresas, assim, e eu trabalhei muito nessa parte administrativa. Então, é algo que eu gosto. E aí, a Coeli, ela me trouxe isso de volta. Aí, quando foi ter a eleição aqui no Campos Dourados, né? O professor Ricardo saiu a direção geral e ele me convidou para assumir a direção de ensino. E aí, para mim, assim, realmente era algo que eu nunca tinha pensado, assim. Não era algo planejado, pensado, né? Na verdade, eu nunca tinha me visto nessa posição, assim. E aí, ele conversou comigo, me falou o objetivo dele, né? Enquanto diretor-geral, qual que era a perspectiva que ele tinha em relação à instituição, né? E aí, Marlon, eu achei que seria um novo desafio profissional, assim. Uma oportunidade de eu conhecer a instituição de uma outra forma, né? Sair um pouco da sala de aula, mas também de usar toda essa experiência que eu já tive nas escolas, porque são quase 20 anos aí dando aula, né? Para melhorar, de alguma forma, né? O trabalho docente, o trabalho das pessoas que estão ali na instituição, a vivência, né, entre todo mundo ali, trazer novas oportunidades para os alunos também, né? Então, assim, eu achei que talvez fosse uma oportunidade de crescimento pessoal para mim, Sim, né? sim. De conhecer essa outra parte, um desafio muito grande, assim, mas também de alguma maneira contribuir, né, para que a instituição ela cresça, ela melhore, né? De trazer assim, as coisas que eu penso, que eu acho que são legais para a escola, e tentar aplicar isso de alguma forma. Então, assim, esse caminho, ele foi nessa direção. Sabe que eu converso com alguns diretores que foram diretores e o pessoal fala, não, a DIREM é o trabalho mais pesado do campus, porque cuidar de calendário, os professores ali, né? Todos os problemas caem ali, né? Mas você administra bem, né? Você vai embora, né? É uma direção muito ampla, né? Sim, sim. Você trata de todo o ensino, você trata de toda a pesquisa, de toda a extensão. Claro que a gente tem ali os coordenadores, né, equipe pedagógica de forma geral, que contribuem muito, assim, para que tudo dê certo, né? Mas, assim, realmente é uma direção bem pesada. Então, é uma dedicação exclusiva. Exclusiva mesmo, né? E aí, a sala de aula, ela fica um pouco aquém nesse sentido. Mas é um aprendizado muito bom, assim, Marlon. Eu gosto de trabalhar com pessoas. E essa gestão de pessoas, né? Ter as pessoas por perto, ter esse contato com as pessoas, conversar, dialogar, é algo que eu gosto bastante, assim. Então, dentre tudo, eu acho que essa é a parte que me faz mais feliz, assim, desse contato ali, direto, da gente conversar, de ter as ideias. Ah, vamos fazer assim, vamos fazer isso, que eles pensam disso, daquilo, né? Então, assim, da gente ir estruturando a escola de uma forma participativa, colaborativa, né? E eu acho que tá fluindo bem, assim. É um desafio que eu aceitei lá e não me arrependo. Às vezes sim, né? Só um pouquinho. Na hora de fazer o horário. Nossa! Mas, assim, que para mim, assim, tem me feito crescer muito. Profissionalmente falando, pessoalmente falando também, né? A gente precisa ter um preparo emocional muito grande, que nunca imaginei que fosse necessário. Mas que vai me capacitar e me preparar para coisas futuras aí, se Deus quiser, né? Que bacana. E você, profissionalmente, você tem algum objetivo ainda que você não pensou, que você quer alcançar? Porque, assim, acho que a gente já conversou isso em off alguma vez, que a carreira do professor, ela é uma carreira satisfatória, né? Precisa melhorar, né, gente? Financeiramente falando, você fala? Sempre precisa melhorar, né? Sim. Mas eu digo assim que depois que você chega ali no doutorado e quase no professor titular ali, praticamente já acabou a carreira ali, né? Então, às vezes, a pessoa tem que falar, quero fazer outra coisa, eu quero talvez medicina, né? Quem sabe? Na verdade, assim, eu tenho vontade de estudar mais. Estudar mais. Eu sempre gostei de estudar, isso vem comigo da vida toda, assim,
Eu sempre fui muito aplicada nessa parte, assim. Então, Talvez voltar à pesquisa. Isso. Então, assim, por exemplo, eu gostaria de fazer um pós-doutorado. Entendi. Eu gostaria de fazer um pós-doutorado fora. Então, é algo que eu sonho bastante, né? E de realmente conhecer coisas novas, trazer coisas novas, porque esse conhecimento você vem e aplica ali dentro também, né? Sim. Para com os alunos. Então, assim, é algo que a gente, com o tempo, a gente precisa também ir se acompanhando as mudanças, né? Uhum. Pra gente não ficar aquém de nada. E o professor, mais do que ninguém, ele precisa estar sempre, né? Atualizado e antenado em tudo que está acontecendo. Então, um pós-doutorado é algo que eu gostaria de fazer. Quem sabe uma medicina também, Uhum. mas aí seria algo para dizer assim, eu fiz, sabe? Sim, Assim, sim, sim. eu planejei e eu fiz. Não sei se eu deixaria a docência ou o instituto para falar, não, a partir de agora minha profissão é médica, né? Não penso sobre isso, mas seria só mais uma realização pessoal, assim. Entendi. Mas no momento não está nos meus planos, não. Que bacana. Está mais nessa essa parte da pós-graduação aí mesmo. A gente vê muitos alunos seguindo o caminho dos professores. Aham. Mas quando eu faço, às vezes a gente fazia a postagem lá dos aprovados lá, você falava assim, É muito legal. é biologia, não sei o quê. Aí você fica química, tal, física, você fala, mas meu Deus, da onde que esse aluno tirou essa Aham. vontade? E por isso que o professor ele espelha muito, né? Sim. E eu acho que o jeito que você fala mesmo, e fala diferente mesmo, viu, gente? É verdade. Ela fala diferente. Ela tá falando da disciplina aqui, dá pra gente ver que é algo que você gosta mesmo de aplicar, né? E como que é a experiência ali de passar isso pro aluno? Você sente que mais na prática, ali em alguns experimentos, né? Que eles... que você sente que eles mais brilham nos olhos? É a parte prática, Parte né? prática, né? Eles entram. Agora eu peguei uma turma de primeiro semestre para trabalhar e eles vieram assim com uma ansiedade pelo laboratório, sabe? Que eles não viam a hora de ter aula de laboratório. Sim. Porque é algo mágico, né, Marlon? Com certeza. É algo que você vê algo acontecer ali na sua frente, palpável, né? Então, assim, chama muito atenção. E aí isso desperta eles, de alguma forma, também para aquele conteúdo mais teórico lá da sala de aula. Então, eu gosto muito do laboratório, que também foi o que me chamou a atenção inicialmente lá na química, né? E eu gosto muito de ministrar as aulas de laboratório, porque eu sei que é isso que faz com que eles sejam cativados ali pela química. Da sementinha, né? Porque, querendo ou não, todas as disciplinas têm a sua dificuldade, mas as disciplinas são exatas, elas pegam um pouco mais ali, porque você envolve a teoria e a parte de cálculo, né? Que muitos têm dificuldade realmente. Só que quando você consegue mostrar para o aluno aquela teoria ali na prática, o olho dele é diferente. A percepção dele é diferente, assim. Então, eu tento fazer isso, assim. Eu tento relacionar o máximo possível com a vida dele, com as coisas do cotidiano, onde ele vai aplicar aquilo, onde que ele vai ver e levar ele para o laboratório para ele ver aquilo na prática. Eu falo para eles, olha, eu vou provar para vocês que eu não estou mentindo lá na sala de aula, né? E quando eles veem aquilo acontecer, é realmente algo muito mágico. Eu falo que é o combustível que a energia que a gente tem ali diária para continuar na profissão. Porque a docência, ela é difícil. Você é uma pessoa para você atender a expectativa de 40, Nossa. né? Que tem formações totalmente diferentes, que tem perspectivas diferentes, que querem coisas diferentes, né? E que vivem uma realidade lá na casa deles diferente e que traz tudo isso para a sala de aula. Então, eu preciso conseguir atingir todos aqueles 40 alunos de alguma forma. E eu sou uma pessoa para explicar. Então, assim, você tem que buscar essas metodologias diferentes, essa variação, para você conseguir se aproximar daquele estudante. E eu falo que quando eles gostam do professor, é mais fácil também deles gostarem da disciplina. Então, aí, quando você faz esse trabalho, você se preocupa, né? Em realmente que o aluno goste da sua aula, que ele entenda o que você está explicando. E eu tenho uma preocupação também, assim, de tentar traduzir aquilo para a forma mais fácil que eu conseguir explicar para ele, né? Para que ele não veja a química como algo muito difícil, porque ele já vem com esse preconceito, né? A química é muito difícil, a química é muito difícil. E aí você vê o brilho no olho deles. Professora, quando a gente vai de novo? Que dia vai ter aula de novo? Aí você fala, cara, eu fiz o meu trabalho da forma correta. Isso
energia pra gente se preparar para a próxima aula sempre melhor, sabe? E a gente lida também, né, nessa questão da docência com a diferença das gerações, né? Sim. Então, essa geração Nem de me fala. hoje é uma geração de vídeos curtos, Sim. né? Então, assim, não adianta você ficar fazendo explicações longas, Não. teorizando muito com eles, que isso aí não vai cativá-los a querer aprender. Então, você tem que usar estratégias realmente ali de impacto mesmo com eles, para que aquilo prenda a atenção deles, né? Que você seja... a sua forma de explicar, ela tem que ser certeira, né? Ela tem que ser... Não pode ser algo extenso, não pode ser algo monótono. Sim. Então, hoje você tem que usar de vários artifícios. É vídeo, é aula prática, é música, é tudo que você conseguir colocar na sua aula que seja diferente do falar, que chame a atenção deles de alguma forma visual, né? É o que talvez vai fazer com que eles aprendam, assim. Então, para a gente também é um desafio, porque nós não fomos formados, né, dessa forma. Então, a gente vem de uma educação muito tradicional. E aí, você... A gente replica, né? Aí a gente Não tem replica. jeito. Então, assim, esse movimento de você trazer metodologias diferentes, né? Imagina. Esse movimento de você trazer metodologias diferentes é algo que você tem que ir aprendendo. Você tem que ir buscando, se capacitando e vendo o que funciona, o que não funciona. Mas é legal. Bom, Cris, eu queria te agradecer pela confiança de estar aqui, pela presença aqui. E eu gostaria que você deixasse aí... Pô, esse papo foi legal, hein? Foi Sim. profundo. Mas foi bacana, foi bacana. E deixar as suas considerações finais aí pelo Chifre. Já vai fazer quase um ano que a gente combinou essa Já. prosa aqui já, né? E não dá certo, não dá certo. Agora deu. Agora deu. É no tempo certo. Isso. Ô Marlon, eu que agradeço você pelo convite. O seu trabalho é muito bonito. Eu acho que você trabalha com a educação, né? Não sendo formado diretamente nessa área, né? Mas você vê o quanto a educação ela pode transformar a vida das pessoas, né? E eu falo assim que a educação não... Eu penso que a educação não transforma o mundo, ela transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então, a gente falar de educação é algo que me emociona. Eu falo assim que sempre quando as coisas ficam difíceis, eu volto lá atrás na minha vida, aonde eu escolhi ser professora. Quando eu escolhi estar no Instituto Federal, o que eu pensei quando eu escolhi, né? Quais foram os meus objetivos? Isso me traz para um lugar muito bonito, assim. Porque, realmente, eu sonhei muito ao longo da minha vida. Eu conquistei muitas coisas. E tudo que eu conquistei pela educação. Então, assim, eu sempre estudei muito. E tudo que eu tenho é advindo da educação. Então, assim, eu me emociono muito para falar, porque eu nunca achei da minha vida que a gente pudesse conquistar nada que não fosse a partir da educação. Então, eu acho que a gente tem esse legado de trazer para essa juventude de hoje, né, a importância da educação, que se existe algo que ninguém vai tirar de você, é o seu conhecimento, né? E o conhecimento não faz a gente ser melhor do que ninguém, mas faz a gente ser diferente, né? Você tem um diferencial. Então, assim, eu fico muito feliz de ver o seu trabalho, de ver a sua preocupação. Esses diálogos todos que você traz dentro do seu podcast são enriquecedores. Você vê as experiências de cada um chegou de uma forma diferente, tinha um sonho diferente, mas ao mesmo tempo todo mundo tem um objetivo comum, né? E isso é muito legal. Então, eu que te agradeço, espero ter contribuído de alguma forma com a minha história. E é isso. Obrigado, minha querida. Eu que agradeço. Valeu. Marlon.